Hora da ruptura. Segundo pesquisa do Instituto Datafolha publicada em 2007, a população espírita em nosso país gira em torno de 3%, o que dá mais ou menos 5 milhões de pessoas. No entanto, seus simpatizantes somam aproximadamente 20 milhões. Por que essa distância entre os que abraçam a doutrina como a sua religião e os que simplesmente admiram ou toleram seus conceitos? Acho que vale a pena refletir. Os números muitas vezes não traduzem precisamente a realidade, ainda mais no caso de religião, uma matéria tão subjetiva. Veja só, 89% dos brasileiros disseram ser cristãos, mas quantos desses não sabem nem com que idade Cristo foi crucificado? Eu sei que isso não tem importância. Além do que, as datas são ambíguas. Então, eu reformulo o teste. Leia para cada um deles a parábola do semeador e peça que interprete. Isso sim é relevante para um autêntico cristão. A propósito, a pesquisa foi feita por ocasião da visita do Papa recém-ordenado Bento XVI ao Brasil, e naturalmente que isso promove momentaneamente a religiosidade e influencia as estatísticas, não apenas entre os católicos, mas também entre os seus opositores. Só para registrar, 7% se disseram ateus agnósticos admitidos, embora conheçam bem a biografia de Cristo e até admirem sua filosofia. Outra consideração indispensável a ser feita é que na hora de partir o bolo dos fiéis, entra o sincretismo religioso peculiar dos brasileiros, onde as crenças se misturam e se confundem. Vejamos, 64% se dizem católicos, mas dessa fatia há os que visitam os terreiros de candomblé no sábado e tomam a hóstia na missa dominical. Especulando a distância entre os espíritas declarados, 3%, e os meio-espíritas, 10%, vamos concluir que a causa disso tem vários fatores. Por exemplo, devido à centenária catequese católica, nosso povo ainda está preso ao cerimonial. Muitos frequentadores do centro espírita sentem falta do batismo, do casamento com véu e grinalda e etc. Essa herança é tão forte que algumas igrejas protestantes estão imitando certos símbolos e rituais parecidos aos dos católicos, tudo isso para atender ao proselitismo. Essa tentação também está presente em muitos centros espíritas, contrariando gravemente o formato kardecista. Como disse José Herculano Pires em seu livro O Centro Espírita, há uma tentação constante de se igrejificar a casa espírita para agradar gregos e troianos. Ele afirma ainda, se os espíritas soubessem o que é o centro, o espiritismo seria o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. O que falta é coragem de romper com o religiosismo, perder o medo da domesticação centenária, da fé cega, plantada pela força da subserviência, do medo do inferno, da proibição, da impossibilidade de se questionar os dogmas, e etc. É chegado a hora da ruptura, mas alguns espíritas sequer acreditam ser o espiritismo uma religião. Para muitos deles, é apenas um movimento paralelo que pode caminhar abraçado com outras crenças. Mas uma vez observando as estatísticas, peguemos o censo do IBGE de 2000 e veremos que o perfil predominante do espírita declarado é o de alguém urbano, bem instruído, adulto e estabelecido socialmente. Não que seja uma doutrina elitista, mas o espiritismo exige certa maturidade, pois que carece de profundo estudo e empenho para sua compreensão e aplicação prática. Isso é totalmente oposto ao método das demais religiões, que investem na domesticação, no cabresto, em prender as ovelhas sob a tutela dos pastores. Talvez por isso haja tantos espíritas autodidatas que se espiritualizam na biblioteca da sua própria casa, pelo computador e outras mídias, e que não frequentam nenhum centro ou raramente visitam um. Eles são menos espíritas que os que tomam o passe religiosamente? Citamos os números aqui apenas para subsídio de reflexão, pois as estatísticas não têm muito significado para a reforma íntima de cada um. Ninguém se adianta na escala espiritual seguindo a multidão, mas sim rompendo com o velho e promovendo seu progresso moral e intelectual. Na próxima entrevista do censo, afirme com convicção se você é ou não um espírita.